De Deus que vamos iniciar. Nesta manhã iniciamos nossa série de mensagens Busque Primeiro. Essa série surgiu no mês de janeiro, enquanto os pastores compartilhavam aqui a mensagem com você, falando sobre recomeçar. E Busque Primeiro tem como intenção uma continuidade, um reforço do que falamos em janeiro, entendendo que para que esse ano funcione, para que esse ano seja bom, para que esse ano as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, nós temos que aprender a priorizar algumas coisas, temos que aprender a buscar uma coisa especificamente, e é isso que pretende esta série que começamos hoje e vai até o final de fevereiro, se Deus assim nos permitir. Hoje nós nos deteremos, pode abrir sua Bíblia aí, não vamos ler ainda, mas abre em Mateus 6, deixa aberto aí por enquanto. Lembrar você que as notas da mensagem estão em nosso aplicativo. Possivelmente você recebeu uma notificação dizendo que o material já está aí. Basta você baixar com a Bíblia aberta junto e você acompanhar o esboço principal desta mensagem. Começaremos do começo. O que leremos será o Sermão do Monte ou da Montanha. Esse Sermão da Montanha que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Esse sermão que é o mais conhecido, o mais famoso de Jesus Cristo. Certamente o maior sermão que ele deu aos seus seguidores. Esse sermão que contempla 2.300 palavras, 111 versículos. Esse sermão que tem o fim de Cristo na montanha trazer para nós alguns princípios, algumas ordens, orientações. É mais ou menos assim. Antigo Testamento. Deus comissiona Moisés e leva-o até o alto do monte. E lá Deus diz algumas coisas a Moisés. Moisés, escreva as coisas aí. E passe isso para o povo. Essa é a conduta para o meu povo no Antigo Testamento, chamado Antiga Aliança, Antiga Lei. Da mesma maneira, entramos em uma nova lei, em um novo tempo, um novo testamento. Jesus, o melhor Moisés, é levado também a alto de uma montanha, para então, da parte de Deus, dar instruções aos seus seguidores, aos seus discípulos. A mesma coisa que Moisés faz na antiga lei, Jesus faz na nova aliança. Jesus dá a eles 2.300 palavras. E essas palavras são princípios de conduta, que eles devem, com base nisso, viver as suas vidas e tomar suas decisões. O que acontece é que nem todo mundo que está ouvindo está muito contente com o que está ouvindo. Porque nem sempre o Evangelho de Jesus, o Evangelho de fato, o simples, mas porém o de Jesus, nos será aos olhos e aos ouvidos muito agradável. Mas Jesus, assim como Moisés, traz para os seus seguidores princípios de vida. E é isso que faremos hoje. Olharemos um texto em epígrafe, vamos destrinchá-lo de forma simples e vamos ver o que Jesus quer nos ensinar com isso e como podemos aplicar isso nesse nosso ano 2025. Então vá comigo até Mateus 6, do 25 ao 33. E a versão que vamos ler hoje é a versão NVT, nova versão transformadora. Verso 25, Jesus começa dizendo assim: por isso, eu lhes digo, dizendo para quem? Para os seus seguidores. Eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo mais do que a roupa. Observem os pássaros, ele usa de algumas comparações. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Pausa aqui. O que ele quer dizer aqui é: andar ansioso não vai te dar mais tempo. Andar preocupado e ansioso não vai adicionar mais 24 horas ao seu dia. Pelo contrário, isso vai roubar algumas horas do seu dia. Verso 28.
E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? O que ele diz é, se uma planta que hoje que está aqui nasce, depois seca, e é praticamente combustível de incêndio, de montanhas, morros e vales, e Deus atribui a eles beleza, cuidado, não seria mais com vocês? Tenham fé. 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, ou seja, dos não cristãos, ou seja, dos que não confiam no Senhor. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Verso 33, que é a base do sermão desta manhã. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Até aqui. Fiz questão de marcar na sua nota da mensagem, nos slides, as 4 vezes em que o texto bíblico Jesus diz, não se preocupem, ou porque andar preocupado. Por 4 vezes fala sobre preocupação no texto que nós lemos. Porque ele sabe que nós andaremos preocupados. Ele sabe que nós teremos motivos para andarmos preocupados. Nós hoje somos a geração que mais anda preocupada. Nós hoje somos a geração com mais informações e por isso somos a mais ansiosa e a mais preocupada. Talvez você entrou aqui hoje preocupado com alguma coisa, preocupada com algo, ansioso ou ansiosa por algo. Deixa-me dizer nesta manhã já a primeira frase que vai ajudar você. Jesus não só sabe que nós estaremos ansiosos, não sabe que nós apenas lutaríamos com ansiedade, mas Ele é aquela pessoa que pode dizer algumas coisas para você viver esse seu tempo de ansiedade e preocupação. Se você hoje luta contra a ansiedade ou preocupação, deixa-me dizer, você não está lutando sozinho. Não apenas tem outras muitas pessoas que lutam das mesmas coisas, mas o principal, Jesus conhece suas ansiedades e preocupações. E você não precisa lutar contra elas sozinho. Você pode ter esse acesso, você pode acessar e ser de alguma forma beneficiado com esta paz de Deus que excede entendimento, de um Deus que sabe que nós andaríamos ansiosos. Porque aqui está o texto dizendo por 4 vezes, eu sei que vocês vão se preocupar, mas não precisam. Eu sei que vocês vão andar ansiosos, mas não precisam. É o que ele quer dizer. Vocês não precisam andar assim. E quanto mais oportunidades nós temos, mais ansiosos ficamos. Permita-me aqui dizer, espero que você entenda. Nem toda oportunidade que é aberta para nós, Deus é quem abre. Algumas oportunidades é o diabo quem abre. Porque ele sabe que quanto mais opções e oportunidades nós tivermos, mais ansiosos nós estaremos. Quanto mais distrações e oportunidade teremos, menos focado no que é primeiro, prioridade, estaremos. E Jesus sabe que aqui o seu público, os seus ouvintes, são pessoas que estão buscando muitas coisas. Ora, estão buscando atrás de Jesus o monte, né, na linguagem de hoje, atualizadíssima, o morro está cheio. Cheio de gente que quer alguma coisa, algum benefício. E por isso estão atrás de Jesus buscando alguma coisa, felicidade, dinheiro, cura. E Jesus diz, olha, não andem ansiosos. Vocês estão preocupados por muitas coisas, mas não precisam. Os adultos, como eu e você, nós temos muito com o que nos preocupar. Amanhã eu começo no letivo. Já comprou material escolar? Já matriculou o seu filho? E a mochila nova que ele pediu, já comprou? E o tênis do ano passado está rasgado e sujo, tem que comprar um novo. Temos que preocupar com as contas a pagar, com o cartão de crédito que vai chegar em fevereiro. Com o que você gastou passeando e viajando e comendo fora em janeiro. Nós temos que preocupar com o casamento. Para mantê-lo, nos preocupar com a saúde, com os filhos, com a casa. Nós temos muito
com o que nos preocupar. O que me chama a atenção é que no tempo que vivemos, as crianças que não queriam com o que se preocupar, hoje estão preocupadíssimas. Estão ansiosíssimas. As crianças estão sempre preocupadas com o que o coleguinha está pensando, preocupada se o telefone do amigo é mais novo ou mais moderno que o dele. Ah, mãe, essa mochila não. Ah, mãe, esse celular não. Ah, mãe, essa roupa não. Sabe o que eu aprendi? Há uma diferença de preocupação entre crianças e idosos. Não sei qual é o seu grupo. Eu estou no meio. As crianças se preocupam com o que o coleguinha vai pensar. Mas quando vai para os seus 18, 20 anos, maior idade, isso se atenua um pouco. Fica muito preocupado com o que todo mundo está pensando. Mas quando chega ali aos 30, 40, ele volta como uma criança, fica preocupado só com algumas coisas que alguém possa pensar. Mas quando chega aos 50 em diante, não estamos nem aí com o que as pessoas estão pensando. E quando chega a 60, 70, você sabe que não tem ninguém pensando em você. Ninguém está lembrando de você. Viva a sua vida que ninguém quer saber de você. Infelizmente. Mas observe que estamos sempre muito preocupados. Todos se preocupam, meus irmãos, pastores se preocupam. Pastor, o senhor se preocupa? Pastores se preocupam. Eu não falo só sobre a vida minha privada, particular, familiar, mas ministerial, me preocupo. Será que o sermão de hoje as pessoas entenderam? Será que elas gostaram? Será que as contribuições serão suficientes para segunda-feira? Será que estamos no caminho certo como igreja? Será que tem algum líder que está precisando de algum ajuste? Alguém que está triste comigo? Preocupações o tempo inteiro, meus irmãos. Nós estamos o tempo inteiro preocupados. Resumindo o que Jesus quer dizer na minha introdução, anote aí, ele quer dizer o seguinte: há infinitas coisas para se preocupar, mas Jesus disse que devemos buscar apenas uma coisa. Há muitas coisas a se preocupar, mas o que ele diz é: você só precisa buscar uma coisa. Diga assim comigo, uma coisa. Uma coisa. Não tem muita coisa, várias coisas, um monte de coisas. É apenas uma coisa. E hoje para nós, 3 palavras, eu vou resumir o nosso sermão. A primeira palavra é simplificar. Jesus está com o seu sermão simplificando a nossa vida. Uma vida que nós fazemos muito difícil e muito pesada. Ele está simplificando. Você se preocupa com um monte de coisa, não é necessário. Você precisa buscar apenas uma coisa. É simples. Aqui no texto, eu procurei algumas versões. Não há aqui o que eu gostaria de encontrar, mas o texto sugere. Observe que do verso 32 ao 33, há uma distinção de pessoas, de grupo. Eu acrescentaria ao verso 33 um mas, antes de começar. Então vai dizer assim, ó, os pagãos é que se preocupam com isso. 33 eu diria, mas vocês devem buscar apenas uma coisa: o meu reino, a sua justiça, e todas aquelas coisas que eles estão buscando vão ser acrescentadas. Jesus, do verso 32, 33, distingue 2 grupos. O primeiro grupo é dos que não creem no Senhor, que chama de pagãos. Os que não confiam no Senhor, os que não servem ao Senhor, os que não querem saber do Senhor. Esses estão loucos, buscando um monte de coisa. É assim, mas vocês não sejam assim. Vocês fazem parte de um outro grupo. E observe que nós temos aqui a forma de pensar, ou vocês devem pensar diferente deles. Vocês devem viver diferente deles. Por exemplo, o que ele quer dizer é, as pessoas que chamamos, né, de uma forma global, do mundo, ou seja, de um mundo caído, que não servem ao Senhor, que não são cidadãos desse outro mundo espiritual, essas pessoas têm esse pensamento de buscar e se preocupar com todas estas coisas. Mas você, que faz parte de um outro mundo, de um outro reino, você precisa focar apenas em uma coisa. A sua vida pode ser muito mais simples. A vida do cristão deveria ser mais simples do que a do não cristão. Mas hoje observe que nós estamos tão preocupados quanto os não cristãos. Estamos tão ansiosos quanto os não cristãos, e não deveria ser assim. O mundo está preocupado com tantas coisas, mas vocês foquem apenas em uma coisa. Ou seja, Jesus está simplificando a nossa vida. Ele começa dizendo assim, forma de simplificar, a palavra primeira que ele usa é busque. Busque.
Na arte que usamos, algumas pessoas de repente leram e não entenderam. O tema é busque primeiro. Se puder colocar aí um slide que tem a arte. Em cima eu coloquei assim, zeteo. Zeteo, literalmente, é uma palavra grega que quer dizer persiga. Perseguir é busque até encontrar. É esse o termo que Jesus usa em seu sermão, em busque. Persiga isso, não desista disso, foque nisso, busque até encontrar. Obrigado, gente. Estamos ocupados e preocupados com tudo o que nós achamos que precisamos. Mas esquecemos que Deus está trabalhando. Busque essas coisas que você procura, Deus a acrescentará, porque Ele está trabalhando. Diga assim comigo, Deus está trabalhando. E nós não descansamos porque não cremos ou esquecemos que Deus está trabalhando. Todo mundo está à procura de algo, meus irmãos. Há um buraco na alma humana, um vazio, onde todos estão em uma corrida para preenchê-la. Talvez uma corrida em busca da felicidade, talvez uma corrida em busca de significado de vida, em valor de vida, em propósito de vida. Estamos correndo e buscando, mas acontece que nós não conseguimos chegar a uma linha final e a corrida nunca acaba. E não é errado buscar essas coisas. Pastor, é errado buscar felicidade? É errado buscar significado, propósito, valor de vida? Não. Mas qual o problema? Estamos buscando as coisas certas no lugar errado. É como você querer ir a uma farmácia, se bem que hoje o mundo é tão louco, e pedir um pão, é capaz de ter. Na farmácia hoje tem shampoo, tem barra de cereal. Jesus diz, olha, não é errado você buscar essas coisas. Você querer ter boa condição financeira, você querer boa saúde, ter um bom casamento, uma boa família, ter paz, encontrar propósito de vida. Não, essas coisas não são erradas. A questão é onde nós estamos buscando. Estamos buscando em lugares errados, como os pagãos, que estão preocupados, buscando, atirando tudo quanto é lado. Eles não, vocês priorizam, foquem. Apenas uma coisa, busque o meu reino. Por isso eu trouxe aqui os meus donuts como exemplo, e eu não posso comê-los de forma alguma. Imagina comigo o seguinte, é apenas uma alusão para você entender. Esse é o ser humano. O máximo que ele consegue chegar é muito doce por fora, porém vazio por dentro. Lá embaixo, o pastor Marcão perguntou, vem cá, isso é recheado? Eu falei, não sei, já está de olho no meu donut. Mas o ser humano é assim. Ele é doce, bonito, mas há um buraco dentro dele. E nós vivemos a vida tentando preencher esse vazio, esse buraco. E muitas vezes achamos que talvez aquele novo emprego, aquele carro novo, aquela viagem, que isso vai preencher. Talvez aquele relacionamento. Quando tiver aquela relação, aquela amizade, aquele casamento, aquele namoro, isso vai ser preenchido. Pois é, você encontra uma outra pessoa que é igualzinha a você, que também é doce, porém no meio dela há um grande vazio. Aí vocês se juntam. Sei que está me vendo. O vazio continua. Porque outra pessoa, outra viagem, outro carro, outro bem, não vai preencher esse vazio. Só Jesus pode preencher esse vazio. Portanto, não há pecado algum nós desejarmos coisas boas para 2025. O erro está desejarmos e procurarmos coisas boas nos lugares errados. Você lhe diz, olha, para vocês, resta apenas uma coisa. Buscar as coisas certas, porém no lugar certo. Que lugar certo é esse? No reino de Deus. Buscar no reino de Deus. Os pagãos estão como loucos buscando isso em muitos lugares, não vocês. O problema é que estamos buscando coisas certas nos lugares errados. Eu quero ressaltar e trazer aqui um pensamento do C.S. Lewis, que ele diz assim, eu encontrei em mim mesmo um desejo que nada neste mundo pode satisfazer. Minha única conclusão, diz ele, eu fui feito para outro mundo.
Ele diz: eu encontrei em mim um desejo e eu procurei satisfazer em tudo neste mundo e não consegui encontrar. A minha conclusão é: eu fui feito para outro mundo. O que ele quer dizer é: o que a nossa alma anseia não será encontrado neste mundo. O que você procura, o que de fato vai satisfazer a sua alma, virá de outro mundo, virá de outro reino. Não do reino deste mundo, mas do reino de Jesus. Jesus está dizendo no seu sermão nós somos cidadãos não deste reino natural. Se nascemos de novo em Cristo, fomos feitos cidadãos dos céus, de novo reino espiritual. Portanto, se estamos em Cristo, o que vai de fato nos satisfazer, nos preencher, nos fazer completos, não está nesse reino humano. Está no reino de Cristo. Olha o que diz o salmista no Salmo 145, verso 16. Quando abres a tua mão, eu diria, Senhor, porque é de quem ele fala. Quando abres a tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. Nas mãos do Senhor está tudo o que você precisa este ano para satisfazer os seus anseios, as suas preocupações. Na mão do Senhor está. Deus pode usar alguém? Claro que pode. Não estamos excluindo pessoas, não estamos excluindo as coisas humanas. Mas é do Senhor que virá e passará por meio delas. Pode ser alguém que vai te abençoar, alguém que vai te dar um novo emprego, alguém que vai te medicar, mas é do Senhor que vem. Só Ele pode satisfazer de fato os anseios da nossa alma. Por isso que Jesus diz: busque, zeteu, persiga até encontrar, busque o reino de Deus. Mas vem a segunda palavra: busque primeiro. Primeiro tem a ver com prioridade, ser mais importante. Ou seja, se você vai buscar algo, saiba o que buscar primeiro. Saiba o que é prioridade. Saiba o que é mais importante. Eu diria mais urgente, mas a verdade é que nem tudo que é urgente é o mais importante. Prioridade. Não viva de acordo com as suas pressões, viva de acordo com as suas prioridades. O nome disso é distrações. O que acontece na sua vida comum, no cotidiano, você vai ter muitas pressões. Você vai ter muitas oportunidades de fazer, de ir e vir. Você vai ter muitos embates. E isso fará com que você perca o foco da prioridade, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não viva tendo como base suas pressões, louco por aí vivendo de apagar incêndio, de emergência. Não, agora isso, agora aquilo. Não, centra. O que é a prioridade? De onde vem o meu sustento? De onde vem o meu socorro? Quem é a minha torre forte? É o Senhor. Se você vê o seu ano baseado naquilo que vai surgindo para você fazer e resolver você ir, você perde o foco. Por isso que buscar primeiro é a prioridade, priorizar, isso é o mais importante. Eu me lembrei de 3 ocasiões bíblicas. A primeira delas, Jesus na casa de Marta e Maria. Marta está muito preocupada com as coisas, Maria está aos pés de Jesus. Então Marta, muito preocupada, ansiosa, muito agitada, Jesus a chama e fala assim: Marta, Marta, por que está tão preocupada com essas coisas? Ora, sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Ela entendeu que a prioridade agora é eu que estou aqui com o meu reino e não essas coisas, porque elas serão acrescentadas. O apóstolo Paulo vai dizer assim nas suas cartas: deixando para trás, uma coisa eu faço, prossigo em direção ao alvo. Uma coisa, diga assim comigo, uma coisa eu faço, deixo para trás tudo e prossigo em direção ao alvo. Eu nasci de novo, minha mente foi transformada. O próprio salmista no Salmo 27, versículo 4: uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa. Jesus diz: olha, os pagãos estão loucos com tantas coisas que desejam, procurando, sem conseguir encontrar. É uma corrida que não tem linha de chegada, mas vocês não, vocês são cidadãos dos céus. Para vocês resta uma coisa. Busquem, pois, primeiro, diga assim, primeiro, o reino dos céus. Jesus está simplificando a nossa vida. Está simplificando os nossos dias, o nosso ano. Está eliminando as preocupações que nos consomem, nos dando apenas uma direção.
buscar o seu reino primeiro. É simples. A intenção de Jesus não é apenas simplificar a nossa vida, mas também é trazer clareza. Então, número 1, simplificar. Segundo, esclarecer. Jesus quer trazer clareza para a nossa vida. Ora, porque simplicidade traz clareza. Quanto mais simples, mais claro. Aqui os professores da Semear, seu desenho no quadro, eu digo assim, aluninho, desenha aqui uma cruz ou uma maçã. Quanto mais simples for o desenho, mais claro é uma maçã. Mas se eu começar a improvisar riscos para a direita e para a esquerda, o que é isso? Uma maçã, mas não parece. Quanto mais simples é a vida, mais clara é a vida, mais clara é a direção, mais claro é o propósito, o valor, o significado. Esse ano, você vai tomar muitas decisões. Então, guarde isso. Quanto mais clara a visão, menos opções, logo mais fácil a decisão. Porque hoje muitas pessoas não conseguem decidir nada. Primeiro, porque tem muitas opções. E quanto mais opções nós temos, menos clareza nós temos. E aí, o que eu faço, gente? Para onde que eu vou? Qual a porta que eu entro? Quem que eu procuro? O que eu abraço? Quanto mais opções, menos clareza, logo mais difícil decisão. Jesus está simplificando para a gente, trazendo clareza. Gente, é simples. É uma coisa só, não tem muita opção. Isso vai te dar a condição de obter clareza e tomar decisões acertadas, assertivas esse ano. Lembrando que o Sermão do Monte é uma forma de Jesus dizer para os seus seguidores, os cidadãos dos céus, os princípios do reino. Dizer para eles como nós devemos viver. Ele simplifica e traz clareza. Se vocês viverem assim, as suas decisões serão claras. Deixa eu colocar isso de uma forma hoje cultural, secular. Ou se você for de repente tentar fazer algo mais simples que seja. Por exemplo, quer emagrecer? Vai na internet. Dieta intermitente. Bebe água. Não, dieta intermitente não pode, que faz mal. Algo assim, bebe água. Eu ouvi semana um vídeo que eu recebi da moça aí, não. Beber muita água faz mal, um paciente meu entrou em coma. Alguém já viu esse vídeo? Eu falei, Jesus, eu então vou entrar em coma. Aí você passa e diz assim, não, beba água por dia, litros. Você não sabe mais o que fazer. O que eu faço, gente? Você fica doido. Porque quanto mais opções, menos claro, mais difícil a decisão. Quando levamos isso para o ramo cultural e da fé, em relação a como criar filhos, como fazer casamento, como viver a vida sexual, como fazer namoro, como fazer noivado, como fazer dinheiro, vai ter um monte de gente culturalmente dizendo um monte de coisa. Pode, não pode, com 12 anos já pode, não pode. Mas quando você olha as escrituras, você tem um princípio definido claro. Você não tem muitas opções. É o que Deus disse. E se Ele disse, é o que eu vou aplicar. Quanto mais clara a informação, mais fácil a sua decisão, porque haverá menos opções. Busque primeiro, Deus quer não só simplificar, mas esclarecer como nós devemos viver. Busque primeiro, mas busque primeiro o quê? O reino de Deus. A pergunta é, de que reino Jesus está falando? E ninguém ensinou mais sobre o reino de Deus do que o próprio Jesus. A pergunta que eu faço é, o que vem à sua mente quando você ouve isso, quando você pensa nisso? Reino de Deus, o que vem à sua mente? E podemos pensar muitas coisas. O que é o reino de Deus? O que é o reino, por exemplo, a uma criança? Uma criança acha que o reino dela, por exemplo, é o espaço dela. Tem filhos? Já viveu isso? Eu vi isso com os meus pais filhos vivem isso comigo. Que é um carro, com o pai e a mãe na frente e os filhos atrás. Eu andava de carro, andava com os meus irmãos de carro. O que normalmente acontece com os filhos atrás do carro, quando são 2 ou 3, é assim, senta assim, ó, não encoste em mim. Ó, não ultrapasse essa linha. O que quer dizer? É dizer o seguinte, isso aqui é o meu reino. E eu vou lutar pelo meu reino. Não faça isso, porque quando faz isso, já dá aquela... Não, eu vou fazer de propósito.
A criança acha que o reino dela é o espaço dela, é o lugar de domínio dela, é o lugar de poder dela. Está certíssima, isso é um reino. Mas o que os pais muitas vezes fazem é, quando há discussão de reinos no banco de trás, os pais querem logo mostrar de quem é o reino de verdade, né? Só que nem sempre dá para parar, porque você não quer deixar os caminhões que você ultrapassou ultrapassarem você de novo. Então o que você faz? Usa a garra do pai. A garra do pai é o seguinte, a mão no volante e outra garra aqui, ó. Chega para lá, solta seu irmão. Quem nunca viveu isso? Mas os filhos, eles fazem o quê? Eles se encostam no banco, abdômen para dentro e a mão só passa aqui assim, ó. Mas os pais, se você não tem um pai, esse recurso vou te dar um recurso. O recurso do pai é o venha o teu reino. Conhece ver o teu reino? Você dá uma freadinha assim, ó. Vem os três para frente e você pega assim, ó, venha o meu reino. É isso. Venha o teu reino. E os pais, o pai prova, não, o reino aqui não é de vocês, o reino é meu. O reino de Deus um pouco se parece com essa história. Nós achamos que somos as crianças que temos nosso reino, sabe? Meu espaço, a minha vida, minhas decisões, eu faço o que eu quero. Mas Deus é como esse pai que está dirigindo. Quando ele bota o pé no freio, você vai e diga assim, não, o reino aqui é meu. Eu sou soberano, eu sou o rei. É isso que Jesus quer ensinar ao povo. Vocês são cidadãos de um novo reino. Esse novo reino, ele tem um novo rei. Ele tem um rei. Mas a pergunta, por exemplo, que eu fiz ao texto é por que Jesus não disse: buscai em primeiro lugar a mim e as demais coisas serão acrescentadas. Por que ele não disse isso? Ele disse: buscai primeiro, pois, o reino de Deus. E não disse: buscai a mim. Talvez, só talvez, porque as pessoas estavam o perseguindo, querendo algum benefício. Então, busquem a mim, farão que as pessoas continuassem o seguindo, querendo tirar algum proveito. Porque o Senhor, fiquei sabendo que o Senhor multiplicou aí alguns pães e alguns peixes em muitos pães e peixes. Estou aqui com 10 nuggets aqui, eu quero alimentar minha família. Eu fiquei sabendo que o Senhor curou algumas pessoas, tem enfermidade. Então as pessoas buscariam a Ele com a intenção de ter benefícios com isso. Ele disse, não busquem a mim. Busquem o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino onde há um rei. E a premissa de buscar o reino que Jesus está dizendo é o seguinte: em um reino é o rei quem determina o que é importante, é o rei que decide o que é prioridade. Portanto, buscar primeiro esse reino quer dizer o seguinte: há um reino celestial, espiritual, onde Deus é o rei soberano, e nesse reino é Ele quem decide o que é prioridade, é Ele quem decide o que é importante. E quando Jesus ensinava isso no Sermão do Monte, algumas pessoas começaram a dizer assim, pensar assim, mas esse não está satisfazendo as minhas expectativas, não é isso que eu esperava ouvir. Eu queria aquela palavra de multiplicação, eu não queria o da outra face, eu não queria bem-aventurados os perseguidos, os que choram, eu não queria isso. Mas Jesus está dizendo, o reino de Deus tem um rei, e é o rei quem decide como é que o jogo funciona. É o rei quem decide o que é a prioridade, é o rei que decide o que é importante. Portanto, esse reino está dizendo nesse texto que o mais importante é nós buscarmos esse reino com o seu rei soberano, e com isso, tudo que nós andaríamos ansiosos buscando, nos será acrescentado. Buscar primeiro, ou seja, busque, persiga até encontrar. Primeiro, tenha isso como prioridade na sua vida. O que? O reino. O que é o reino? É um reino espiritual, celestial, onde há um rei. E se há um reino, é o rei quem dita as regras. É o rei que diz o que é importante. É o rei quem diz como as coisas vão ser. Aí alguém diz assim, pastor, mas isso é muito autoritário, isso é muito duro. Não, não é, sabe por quê? O rei desse reino é um rei bondoso. O rei desse reino é um rei maravilhoso. O rei desse reino é um rei gracioso. O rei desse reino é um rei que tudo pode fazer, o que promete pode cumprir. O rei desse reino é soberano entre as nações. O rei desse reino é um rei que vale a pena se submeter, porque é um Deus bondoso. Não só é um rei, é um pai, Abba Pai. É um pai que está governando as nações, está nos abençoando. Mas qual o problema, meus irmãos? Jesus não dizer, não busquem a mim, mas o reino. Porque talvez ainda hoje há pessoas que estão seguindo Jesus, mas não querem nada com o reino.
Eles querem Jesus, querem seus benefícios, querem seus milagres, eles querem o sucesso que podem ter, dizendo que agora se converteram nas redes sociais, mas eles não querem nada do reino. Eles não querem submeter ao que o reino diz. Isso é importante, isso não é importante. Isso aqui é para a sua vida. Não, isso não é para a sua vida. Ainda hoje as pessoas não querem submeter a esse reino. E Jesus nos ensina não só de palavras, mas em prática. Nos versículos anteriores, não vamos ler, mas no início do capítulo 6, nos ensinou a orar. Ele diz assim, quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, já feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ele diz assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. De que maneira? Assim na terra como é feita nos céus. Senhor, venha o teu reino sobre mim, porque eu sei, quando eu invoco o teu reino, quando eu convido, eu chamo o teu reino, eu sei que com isso eu chamo também esta vontade, as prioridades, os princípios, as leis do teu reino. Jesus ensina a orar assim: quando for orar, peça para que você tenha condições de viver aquilo que Deus estabeleceu para você viver no seu reino. Mas o mesmo Jesus, quando está no Getsemane, sofrendo dores por nós, em gotas de sangue misturada com suor, ele vai orar e vai dizer assim: Pai, se possível for, aparta de mim, afasta de mim, não deixe que eu tome esse cálice. Mas como ele termina, contudo, que seja feita a sua vontade, a vontade do seu reino. Assim Jesus ensina a viver. Busquem, priorizem, procurem primeiro o que? O reino. O que é o reino, pastor? O reino são as prioridades, são as coisas importantes ditas por esse rei nesse reino. A questão muitas vezes, a pergunta que fazemos é: nossas orações, elas são sobre nós e sobre o que queremos? Ou elas são sobre Deus e sobre o que Deus quer? Essa é uma diferença em relação a buscar o reino de Deus em primeiro ou em segundo ou secundário, prioridade ou não. Quando nossas orações apenas são sobre nós e o que queremos, não estamos fazendo do reino de Deus o primeiro. Mas quando as orações são sobre Deus e sobre o que Ele quer, então estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. A minha expectativa é que esse ano, as suas orações, você peça, sim, você clame, sim, você rogue, sim, você tem expectativa de receber, mas prioridade. A sua oração seja sobre Deus e sobre o que Ele quer. Deus, o que o Senhor quer para mim esse ano? Deus, qual é o seu propósito de vida para mim esse ano? Quais são as portas que o Senhor quer que eu acesse? Deus, traga clareza à minha mente, porque quanto mais simples, quanto mais clara a visão que eu tenho da tua vontade, mais fácil serão as minhas decisões. Buscar primeiro este reino que é um rei e tem os seus princípios. E nesta manhã, meus irmãos, eu não sei o que você vive, como você espera esse ano, como você acabou o janeiro. Sobre qualquer situação que você possa enfrentar ou viver, minha dica para você é apenas creia, tenha fé e seja paciente. Porque o rei desse reino, ele está trabalhando. Diga assim para o seu vizinho: o rei deste reino está trabalhando. Está trabalhando. Pastor, minha saúde, pastor, minha família, pastor, meu dinheiro, pastor, minhas emoções. Ei, apenas tenha fé, seja paciente. Ele está trabalhando. Não fique como um louco por aí, abrindo tudo quanto é porta, tentando acessar qualquer coisa que você consiga resolver seu problema. Busque primeiro Deus, eu confio em Ti, busco a Tua vontade, que venha sobre a minha vida, a mesma vontade Tua que é feita nos céus, e eu sei que o Senhor terá clareza e as decisões acertadas, e eu verei pela fé o Senhor trazendo solução para esse problema na minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus. Ele continua, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui o que é justiça? Justiça é a aceitação de Deus. É o ser justo, ser aceito. Na antiga aliança, Deus deu a Moisés algumas leis. E apenas quem observava todas as leis era tido como justo. E sendo justo, então seria aceito diante de Deus. Mas nós sabemos que é impossível alguém cumprir, observar todas as leis sem tropeçar. Por isso, o próprio Jesus disse, não há um justo sequer. Por isso Jesus precisa vir, morrer por nós na cruz,
se tornar a nossa justiça. O texto bíblico vai dizer que ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Então, pela morte de Jesus e pelo sacrifício dele e pela vida que viveu sem pecado, cumprindo as leis e a entregou por nós, por meio disso nós podemos ser vistos por Deus como justos. Então, portanto, somente por meio de Jesus podemos ser aceitos por Deus e ser tidos como justo. E para sermos aceitos por Deus, Jesus teve que pagar um alto preço. Portanto, busque primeiro esse reino, princípios, vontade e a sua justiça. A justiça fala sobre o sacrifício de Cristo por nós na cruz. O que faremos daqui a pouco será sentar à mesa com um cálice com um pão na mão. Não há busca de um reino, vontade, evangelho, igreja que exclui o memorial da cruz de Cristo. Não é o evangelho de fato que exclui o preço pago na cruz por nós. Eu quero compartilhar com você uma história que eu ouvi de uma mulher que viajou, fez uma viagem para a Europa e o marido não pôde ir. Ela chegou em uns países da Europa, vamos supor a França, entrou numa joalheria, olhou uma pulseira, achou linda, tirou uma foto para o marido e falou: amor, eu quero essa pulseira, compra para mim, posso comprar? Aí o marido apaixonado escreveu assim: não há nada tão caro. Ele escreveu, só que ela leu o seguinte: não, nada tão caro. Ela não entendeu muito bem o que o marido disse, ficou confusa e não comprou a pulseira. Jesus na cruz do Calvário está nos dizendo o seguinte: não há preço tão caro que eu não tenha pago pela sua vida. Nada poderia ser tão caro a ponto de me fazer recuar daquilo que fiz por você. Nós não podemos esquecer que viver o nosso ano 2025 é dar prioridade a buscar, a perseguir a vontade de Deus para a nossa vida, mas também lembrar-nos da justiça que de graça recebemos, que aceito fomos por Deus por meio de Jesus naquela cruz. E se nós andarmos assim, em relação a olhar o que Ele fez por nós na cruz, e olharmos o reino e a sua vontade, o que o texto vai concluir dizendo: então todas as coisas serão acrescentadas. Jesus, com esse ensino, simplifica a vida para nós, nos esclarece como deve ser a nossa vida, e em terceiro, nos mostra que nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida. Glorificar a Deus com a nossa vida. Todas estas coisas serão acrescentadas se o perseguimos primeiro. E enquanto perseguimos a Cristo primeiro, ao reino de Deus primeiro, a seus princípios primeiro, diz que essas coisas serão acrescentadas. Mas enquanto nós perseguirmos todas estas coisas, nós estaremos como este nugget aí, donut. Enquanto nós perseguimos as demais coisas, nós continuaremos vazios. Nós continuaremos preocupados. Nós continuaremos ansiosos. E como disse John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeito for você esse ano em Deus, mais Deus será glorificado em você, e eu diria através de você. Quanto mais satisfeito você está em Deus, em sua palavra, em seus princípios, em sua habitação, em seu espírito, em sua vontade para a sua vida, mais Ele é glorificado através da sua vida e em você. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E como glorificamos a Deus? Estando satisfeitos nele. Ele é o que eu preciso. Senhor, eu posso perder um bem, posso perder um ente querido, eu posso perder alguma coisa, vai me doer ou vou sofrer, mas Deus, o que eu não posso perder é a tua comunhão, é a tua presença, o teu espírito, porque é isso que me satisfaz.
Porque se eu perco alguém que amo, se eu perco um bem, se eu perco uma oportunidade, eu vou sofrer, vai doer. Mas com Ele será um processo de restauração, de cura. Estarei bem ou melhor daqui a algum tempo. Mas sem Ele, eu posso ter tudo, não perder nada, e a minha vida continuará sem sentido e vazia. Portanto, Jesus nos diz, para vocês, cidadãos dos céus, apenas uma coisa é importante. Diga comigo, uma coisa. Uma coisa. Isso não exclui, não estou com isso minimizando o seu ano, a sua vida. Não, o pastor mandou ficar em casa só parado, ó, zen. Fulano, a minha oportunidade aqui de emprego. Não, eu estou zen, só Deus é primeiro. Não estou falando sobre isso. Estou falando que você, tendo clareza da simplicidade que deve vir a vida cristã, que confia no Senhor, as portas vão aparecer. As soluções vão surgir. Porque Deus que cuida do lírio do campo, Deus que cuida das aves dos céus, cuidará de você. Ó homens de pequena fé, Deus está cuidando de você. Busque primeiro esse ano, esse reino com a sua vontade, essa justiça atribuída por meio de Jesus. E você verá que todas as coisas os serão acrescentadas. Antes de nós orarmos, o Igor pode subir. Eu tenho um desafio para você essas semanas. O desafio é você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a melhor forma de você fazer isso é através da oração. Como eu disse, a oração não contempla apenas, ou não tem como prioridade, falar sobre você o que você quer. Isso faz parte da oração. O que faremos essa semana? Mas a oração prioriza falarmos sobre Deus e o que Ele quer para nós. Então o desafio para você essa semana, esse ano que estamos começando dando letivo praticamente, né, as crianças voltando para o colégio, nós preparamos um guia de oração para você aqui no aplicativo da igreja. Se você não tem o aplicativo da igreja, baixe. Se você já tem, só você acessar. Como funciona? No seu aplicativo, está aí o QR Code para você baixar aqui, ou você em casa, está aí também no seu celular, na sua televisão. Você vai no aplicativo, abriu, lá embaixo tem os 3 pontinhos, tem plano de leitura ou leitura. Lá já tem os 13 dias de oração. E como será isso? Para cada dia, um texto bíblico e a oração, ou seja, como orar esse texto bíblico, que eu chamo de orando as escrituras. Eu coloco o texto bíblico de forma que a cada frase eu paro e te digo como você pode orar. Então você poderá fazer isso. Pastor, quanto tempo faço isso? Não importa. 5 minutos? 10 minutos? 15? Meia hora? É o seu tempo. O dia de hoje é uma introdução, onde eu explico como você vai usar esse guia de oração. E o que eu falo lá não é o tempo que você vai ficar, mas é a qualidade que você vai dar ao tempo que você vai ficar. Não adianta ficar meia hora com o celular aberto, com a cabeça em outras coisas. É melhor ficar 5 focado sem nada, do que ficar meia hora disperso. Então o que faremos é, a cada dia, já estão os 13 dias no aplicativo. Hoje uma introdução, e amanhã, segunda-feira, nós começamos as orações. E a pergunta que eu faço é, pelo que você precisa orar esta semana? Porque no aplicativo, além de você ter o guia de oração, também você tem a área de pedidos de oração. Vamos supor que você, ao estar orando em um dia específico, aquilo foi contundente na sua realidade, aquilo tocou em você, aquilo é o que você está vivendo hoje. Você no aplicativo vai na parte de pedido de oração e faça o seu pedido de oração, e os pastores vão estar orando por você. Então no aplicativo, lá embaixo os 3 pontinhos do mais, leituras, e tem aí, busque primeiro guia de oração. Hoje apenas a parte introdutória, e a partir de amanhã começamos com a segunda-feira, dia 3 de fevereiro, aonde leremos Mateus 6, do 9 ao 13, um pouco do que lemos aqui, e eu ensino como orar. Amém, meus irmãos? Esse é um desafio para você começar este ano orando, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Seus filhos voltarão ao colégio, você tem filhos. Voltaremos das férias
da faculdade, do trabalho. E meu desejo com você é que seja o que for que você tem expectativa, que você viva, que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Você recebe isso hoje, em nome de Jesus? Amém? Vamos aplaudir o Senhor nesta manhã por esta palavra. Deus te abençoe.